Existe uma habilidade que separa as pessoas que constroem algo extraordinário ao longo de uma vida inteira das pessoas que trabalham igualmente duro, têm talento equivalente, mas terminam a vida com uma coleção de projetos inacabados. Não é inteligência, não é energia, não é nem mesmo disciplina, pelo menos não da forma como a maioria das pessoas entende essa palavra. É a capacidade específica de manter o foco numa única direção por tempo suficiente para que os resultados compostos dessa direção se tornem visíveis mesmo quando 100 outras direções parecem igualmente urgentes e igualmente tentadoras. Napoleon Hill chamava isso de mente concentrada. E depois de décadas estudando as pessoas mais realizadas de sua época, ele documentou que essa capacidade era, isoladamente, um dos preditores mais confiáveis de sucesso extraordinário que existia. Mais confiável do que talento inato. Mais confiável do que educação formal. Mais confiável até do que as circunstâncias de nascimento que tanta gente usa como desculpa para explicar por que não chegou aonde queria. Hoje você vai entender exatamente o que Napoleon Hill descobriu sobre essa mente que nunca perde o foco no que mais importa. Vai entender por que a mente humana, deixada sem direção deliberada, naturalmente se dispersa entre múltiplas urgências que competem por atenção. Vai entender o mecanismo específico que as pessoas mais realizadas usam para proteger o foco daquilo que realmente move a vida delas na direção que escolheram. E vai entender por que a Bíblia, há milênios, já descrevia esse mesmo princípio com uma precisão que ainda hoje surpreende quem lê com atenção. Antes de continuar, escreva nos comentários: minha mente permanece fixa no que realmente importa. Não como uma frase para repetir sem sentir, como a declaração de quem está disposto a proteger, de forma deliberada, o recurso mais valioso que possui: a própria atenção. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa reprogramação acontece um dia de cada vez. Agora, respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta a mente se acalmando e se preparando para receber o que vem a seguir. Napoleon Hill começou sua pesquisa sobre esse tema a partir de uma observação simples que ele fazia repetidamente ao entrevistar pessoas de grande realização. Praticamente todas elas, em algum momento da conversa, descreviam algo parecido com uma obsessão saudável em relação a um único objetivo central, que orientava a maior parte das decisões importantes de suas vidas ao longo de anos, às vezes décadas. Ele contrastava isso com o padrão que observava na maioria das pessoas comuns, que descreviam suas vidas como uma sucessão de interesses que mudavam constantemente, projetos que começavam com entusiasmo e eram abandonados semanas ou meses depois, quando outro interesse mais novo e mais brilhante aparecia no horizonte. Napoleon Hill chamava esse padrão de dispersão crônica e o identificava como uma das causas mais comuns de vidas que, apesar de esforço genuíno e talento real, nunca produziam resultados proporcionais a esse esforço e a esse talento. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, descreve um princípio relacionado. Para tudo há uma ocasião determinada e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Repare que o versículo não diz que devemos fazer tudo ao mesmo tempo. Diz que existe um tempo apropriado para cada propósito, o que implica uma sequência, uma ordem, uma escolha deliberada de onde a atenção deve estar em cada momento, em vez de tentar abraçar simultaneamente tudo o que parece importante. Pense por um momento na sua própria vida. Quantos projetos você começou nos últimos anos com entusiasmo genuíno? E quantos desses projetos você ainda está desenvolvendo hoje, com a mesma intensidade de quando começou? Para a maioria das pessoas, a resposta honesta revela um padrão desconfortável. Muito mais começos do que continuidades, muito mais entusiasmo inicial do que compromisso sustentado. Isso não acontece porque essas pessoas sejam preguiçosas ou incapazes. Acontece porque a mente humana, por padrão, não é naturalmente construída para manter foco sustentado numa única direção. Ela é construída para escanear constantemente o ambiente em busca de novidade, de oportunidade, de estímulo diferente.
Esse mecanismo, que provavelmente teve grande valor de sobrevivência ao longo da história humana, se torna um obstáculo significativo quando o objetivo é construir algo que exige anos de atenção concentrada numa única direção. Vamos entender agora, com profundidade real, os elementos que compõem essa capacidade de manter a mente concentrada, que Napoleon Hill identificou ao longo de décadas, estudando as pessoas que mais consistentemente conseguiam proteger o foco daquilo que mais importava em suas vidas. O primeiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de definição precisa do alvo central. Ele observou que a maioria das pessoas que sofria de dispersão crônica compartilhava uma característica comum. Nunca haviam definido, de forma específica e inequívoca, qual era exatamente o objetivo central que estava orientando suas ações. Viviam num estado de ambição genérica, querendo vagamente ser bem-sucedidas, sem nunca ter articulado, com precisão suficiente, o que exatamente isso significava na prática. Napoleon Hill documentou que a ausência dessa definição precisa era sozinha, suficiente para explicar boa parte da dispersão que ele observava. Porque sem um alvo específico e claramente definido, absolutamente qualquer oportunidade parece potencialmente relevante. E a mente não tem nenhum critério confiável para decidir o que merece atenção e o que deve ser deliberadamente ignorado. A prática que ele recomendava era simples de descrever, mas exigente de executar. Escrever com a máxima especificidade possível exatamente o que está sendo construído, incluindo não apenas o resultado final desejado, mas também um prazo razoável e os marcos intermediários que indicariam progresso real ao longo do caminho. Essa definição, uma vez escrita, funcionava como um filtro através do qual toda nova oportunidade e todo novo interesse podiam ser avaliados. Isso me aproxima do meu alvo central ou é apenas uma distração disfarçada de oportunidade? Diga agora em voz alta: eu defino com precisão o que estou construindo e uso essa definição como filtro para tudo que compete pela minha atenção. Mais uma vez, eu defino com precisão o que estou construindo. De novo, eu uso essa definição como filtro para tudo que compete pela minha atenção. O segundo elemento que Napoleon Hill identificou é o que ele chamava de eliminação deliberada de alternativas. Ele observou algo contra-intuitivo em suas pesquisas. As pessoas mais focadas que estudou frequentemente descreviam momentos específicos em que haviam eliminado deliberadamente opções e caminhos alternativos, que, em teoria, também poderiam ter levado a resultados valiosos, precisamente para proteger o foco no caminho que já haviam escolhido. Isso vai contra a intuição comum de que manter múltiplas opções abertas é sempre mais seguro do que se comprometer com uma única direção. Napoleon Hill documentou o oposto. A manutenção de múltiplas opções abertas simultaneamente drenava recursos mentais e emocionais de forma tão significativa que, na prática, nenhuma das opções recebia a atenção suficiente para produzir resultado real. Era preferível, segundo o que ele observou nas pessoas mais realizadas, eliminar deliberadamente alternativas, mesmo que isso significasse fechar portas que teoricamente ainda poderiam ser valiosas, para que a energia completa pudesse ser direcionada ao caminho escolhido. Provérbios, capítulo 4, versículo 25 a 27, descreve esse mesmo princípio com uma linguagem impressionante. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pesa a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Repare na instrução. Olhar direito, sem declinar, nem para a direita, nem para a esquerda. É uma descrição quase literal do que significa manter o foco numa única direção, resistindo à tentação constante de desviar para caminhos alternativos que parecem interessantes, mas que, na verdade, dispersam a energia que deveria estar concentrada. O terceiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de proteção ativa contra a urgência disfarçada. Ele observou que a maior ameaça ao foco raramente vinha de distrações obviamente irrelevantes,
Vinha de tarefas que pareciam genuinamente urgentes e importantes, mas que, quando examinadas com honestidade, não estavam realmente conectadas ao objetivo central que a pessoa havia definido. Ele chamava esse fenômeno de tirania do urgente sobre o importante. A tendência da mente de dar prioridade automática a qualquer coisa que parece exigir resposta imediata, mesmo quando essa coisa não contribui significativamente para o que realmente importa a longo prazo. Uma mensagem que precisa ser respondida agora, uma reunião que parece não poder esperar, um problema de outra pessoa que se torna, sem nenhuma decisão consciente, o problema de quem está tentando manter o foco. A prática que Napoleon Hill documentou como mais eficaz contra esse padrão era uma pergunta específica, feita antes de aceitar qualquer nova demanda sobre o tempo e a atenção. Essa urgência está me aproximando do meu alvo central ou está apenas competindo pela minha atenção sem realmente contribuir para ele? Nem toda urgência real precisa ser respondida imediatamente, e nem toda coisa que parece importante realmente é, quando avaliada contra o critério do objetivo central já definido. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo enquanto ouve isso, quantas urgências falsas têm consumido sua atenção nos últimos tempos, desviando você do que realmente importa, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, um ato de comprometimento com a proteção do seu próprio foco. É a escolha de agir em vez de apenas consumir passivamente. Curta e continue comigo. O quarto elemento é o que Napoleon Hill chamava de revisão periódica de alinhamento. Ele documentou que mesmo as pessoas mais disciplinadas em manter foco eventualmente se desviavam, gradualmente e quase imperceptivelmente, do alvo central que haviam definido. Não por uma decisão consciente de abandonar o objetivo, mas por uma sequência de pequenos ajustes, cada um parecendo razoável isoladamente, que ao longo do tempo acumulavam um desvio significativo da direção original. A solução que ele identificou era um processo de revisão deliberada e periódica. Reservar tempo, com regularidade suficiente, para comparar as ações reais das últimas semanas ou meses com o alvo central originalmente definido, e fazer os ajustes necessários assim que qualquer desvio significativo fosse identificado. Essa prática de revisão funcionava como um sistema de correção de curso, similar ao que uma embarcação usa para permanecer na rota certa, apesar de correntes e ventos que constantemente empurram para direções diferentes. O quinto elemento que Napoleon Hill identificou é o que ele chamava de tolerância deliberada à perda de oportunidades marginais. Esse é talvez o elemento mais difícil de todos psicologicamente, porque envolve aceitar conscientemente que manter o foco numa direção específica significa inevitavelmente perder algumas oportunidades genuinamente boas que aparecem em outras direções. Napoleon Hill observou que a maior parte da dispersão crônica que estudou vinha de um medo específico: o medo de perder uma oportunidade valiosa por estar comprometido demais com um único caminho. Esse medo, embora compreensível, produzia um padrão destrutivo. A pessoa tentava perseguir múltiplas oportunidades simultaneamente, com receio de que escolher uma significasse perder outra, e o resultado era que nenhuma das oportunidades recebia o foco necessário para se transformar em resultado real. A pessoa que consegue manter o foco no que mais importa, segundo Napoleon Hill, é aquela que fez as pazes com essa realidade, que escolher um caminho significa necessariamente deixar passar outros caminhos que também poderiam ter sido valiosos, e que essa perda é o preço necessário para que o caminho escolhido receba a atenção completa que precisa para produzir resultado extraordinário. Mateus capítulo 6, versículo 24, traz uma afirmação direta sobre esse mesmo princípio. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Embora esse versículo esteja num contexto espiritual específico, o princípio subjacente se aplica de forma mais ampla. A divisão de compromisso entre múltiplos senhores, múltiplos objetivos centrais, produz inevitavelmente um serviço inferior a ambos, comparado ao que seria possível, com dedicação completa a um único caminho. O sexto elemento
É o que Napoleon Hill chamava de ancoragem emocional no propósito de longo prazo. Ele observou que manter o foco por semanas era relativamente fácil para a maioria das pessoas. Manter o foco por meses já era mais desafiador. Manter o foco por anos, o tipo de compromisso sustentado que produz os resultados verdadeiramente extraordinários que ele documentava, exigia algo além de simples disciplina de curto prazo. Exigia uma conexão emocional profunda e constantemente renovada, com o propósito de longo prazo por trás do alvo central. Sem essa ancoragem emocional, o foco tendia a se erodir gradualmente à medida que o entusiasmo inicial diminuía e a rotina do trabalho diário substituía a excitação da novidade. Napoleon Hill documentou que as pessoas mais consistentes em manter o foco por longos períodos praticavam, deliberadamente e com regularidade, o exercício de reconectar com o porquê profundo por trás do que estavam construindo, renovando a carga emocional que sustentava o compromisso, mesmo quando a motivação inicial já havia se dissipado. Antes de passarmos para a aplicação prática desses 6 elementos, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou em suas pesquisas, porque ela ilustra com clareza real como esse princípio funciona na prática, fora da teoria. Ele descreveu o caso de um homem que, no início de sua carreira, se interessava genuinamente por dezenas de áreas diferentes: negócios, invenções mecânicas, escrita, oratória, investimentos. Cada uma dessas áreas parecia, isoladamente, uma direção promissora. E esse homem dedicava algumas semanas ou meses a cada uma antes de se sentir atraído pela próxima novidade que capturava seu interesse. Depois de quase uma década vivendo esse padrão, Napoleon Hill documentou que esse homem havia acumulado conhecimento superficial em muitas áreas, mas nenhum resultado significativo em nenhuma delas. O ponto de virada, segundo o relato que Napoleon Hill registrou, aconteceu quando esse homem fez um exercício específico. Listou com honestidade brutal todos os projetos que havia iniciado na última década e nunca terminado. A lista, quando completa, revelou um padrão tão claro que se tornou impossível ignorar. Mais de 30 projetos iniciados e nenhum verdadeiramente concluído ou desenvolvido até seu potencial completo. Diante dessa evidência, esse homem tomou uma decisão que Napoleon Hill descreveu como o momento definidor de toda a sua trajetória posterior. Escolheu, deliberadamente, apenas uma das áreas que havia explorado superficialmente e comprometeu-se a dedicar os próximos anos exclusivamente a ela, recusando conscientemente qualquer nova oportunidade que surgisse em outras direções, por mais interessante que parecesse. Nos primeiros meses depois dessa decisão, segundo Napoleon Hill documentou, esse homem descreveu sentir uma sensação constante de estar perdendo oportunidades em todas as outras direções que havia abandonado. Mas ele persistiu, aplicando exatamente os elementos que discutimos: definição precisa do alvo, eliminação deliberada de alternativas, proteção contra urgências disfarçadas, revisão periódica de alinhamento. Anos depois, esse mesmo homem havia construído, na única área em que finalmente escolheu se concentrar, um resultado que superava em ordem de grandeza tudo o que havia produzido em toda a década anterior de dispersão entre múltiplos interesses. Napoleon Hill registrou a frase que esse homem repetia sempre que contava sua própria história: "Eu não perdi nenhuma oportunidade real quando escolhi um único caminho. Eu apenas parei de perder a única oportunidade que realmente importava, que era a de me tornar excelente em alguma coisa em vez de mediano em muitas." Essa história ilustra de forma concreta exatamente os elementos que discutimos: a definição precisa do alvo central, a eliminação deliberada de alternativas, a tolerância consciente à perda de oportunidades marginais e a ancoragem emocional que sustentou o compromisso, mesmo nos momentos em que a dúvida e a tentação de dispersão eram mais fortes. Agora que exploramos esses 6 elementos com profundidade e vimos como eles se manifestam numa história real, vamos falar sobre como aplicá-los de forma prática e concreta no seu dia a dia para proteger de forma consistente o foco naquilo que realmente move sua vida na direção que você escolheu.
A primeira prática é a escrita da definição precisa do alvo central que já mencionamos, mas que merece ser aplicada com disciplina real. Reservar um momento específico para escrever, com a máxima especificidade possível, exatamente o que está sendo construído, incluindo prazos razoáveis e marcos intermediários de progresso. Essa definição não é escrita uma única vez e esquecida. Ela precisa ser revisitada com regularidade, funcionando como o filtro constante através do qual novas oportunidades e novos interesses são avaliados. A segunda prática é o que Napoleon Hill chamava de auditoria semanal de alinhamento. Reservar um momento fixo, com frequência regular, para revisar as ações da última semana e compará-las honestamente com o alvo central definido. Quanto do tempo e da atenção realmente foi direcionado ao que importa, e quanto foi consumido por urgências disfarçadas e distrações que pareciam relevantes na hora, mas que, examinadas com honestidade, não contribuíram significativamente para o objetivo real. A terceira prática é a lista de eliminações deliberadas. Sempre que uma nova oportunidade, um novo interesse, um novo projeto aparecer, antes de simplesmente aceitar ou recusar por impulso, aplicar conscientemente a pergunta central: isso me aproxima do meu alvo já definido ou é uma distração disfarçada de oportunidade? E quando a resposta honesta for a segunda opção, praticar a eliminação deliberada, mesmo que isso pareça significar perder algo potencialmente valioso. A quarta prática é o ritual de reconexão emocional com o propósito. Reservar momentos específicos, especialmente em períodos em que a motivação parece estar diminuindo, para revisitar deliberadamente o porquê profundo por trás do alvo central. Não apenas relembrar racionalmente o objetivo, mas reconectar emocionalmente com a razão que o tornou importante em primeiro lugar, renovando a carga emocional que sustenta o compromisso de longo prazo. Aqui quero pausar. Esse processo completo de proteger e sustentar o foco no que realmente importa, com exercícios práticos para cada um dos elementos que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade, com um sistema estruturado para manter a mente concentrada, mesmo diante de todas as distrações que a vida moderna constantemente oferece. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. A quinta prática é o que Napoleon Hill chamava de ambiente de proteção do foco. Ele documentou que as pessoas mais consistentes em manter o foco não confiavam exclusivamente na força de vontade individual. Elas estruturavam deliberadamente o ambiente ao redor de si mesmas, incluindo os relacionamentos, os espaços físicos, os hábitos de consumo de informação, de forma a reduzir a quantidade de distrações e urgências disfarçadas que precisavam ser filtradas conscientemente a cada momento. Isso significava, na prática, escolher deliberadamente relacionamentos que apoiavam o objetivo central em vez de constantemente puxar a atenção para direções diferentes. Significava estruturar espaços de trabalho que minimizavam interrupções. Significava fazer escolhas conscientes sobre que tipo de informação consumir regularmente, reconhecendo que cada nova ideia interessante, cada nova oportunidade apresentada por outras pessoas, competia diretamente pela mesma atenção limitada que o alvo central precisava para se manifestar. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui, porque existe um aspecto desse processo que vai além da simples produtividade ou eficiência. Napoleon Hill observou, ao longo de décadas estudando as pessoas mais focadas que documentou, que existe uma diferença qualitativa entre manter o foco por obrigação, como uma disciplina forçada e desgastante, e manter o foco porque esse foco se tornou uma expressão natural de quem a pessoa genuinamente é. Ele chamava essa diferença de foco imposto versus foco incorporado. O foco imposto exige esforço constante de vontade e por isso tende a se romper sob pressão suficiente, especialmente em momentos de cansaço, estresse ou dificuldade. O foco incorporado, por outro lado, se torna quase automático, porque deixou de ser uma disciplina externa aplicada sobre a mente
e passou a ser uma extensão natural da identidade da pessoa. Ela mantém o foco não porque está se forçando a fazer isso, mas porque essa é simplesmente a forma como ela já opera. Depois de meses ou anos praticando deliberadamente os elementos que discutimos hoje. A transição do foco imposto para o foco incorporado, segundo Napoleon Hill, era exatamente o processo que separava as pessoas que mantinham grandes objetivos por curtos períodos, antes de se dispersarem novamente, das pessoas que sustentavam a mesma direção por décadas inteiras, construindo resultados que só se tornam possíveis através de tempo sustentado de atenção concentrada. Filipenses capítulo 3, versículo 13, que já exploramos em outro contexto nesta série, traz uma frase particularmente relevante aqui. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Uma coisa faço, não múltiplas coisas simultâneas, disputando a mesma atenção limitada. Uma coisa, com foco completo e sustentado, avançando deliberadamente em direção ao que está à frente. Napoleon Hill documentou que essa frase, uma coisa faço, capturava com precisão notável o padrão que ele observava repetidamente nas pessoas mais extraordinárias que estudou. Não é que essas pessoas não tivessem múltiplos interesses, múltiplas habilidades, múltiplas oportunidades disponíveis. É que em qualquer momento específico da vida delas, existia um alvo central claramente definido, ao qual a maior parte da energia e da atenção estava deliberadamente direcionada, mesmo diante de todas as outras possibilidades que competiam por essa mesma atenção. Existe ainda uma dimensão adicional que Napoleon Hill considerava especialmente importante e que ele chamava de efeito composto da atenção sustentada. Ele documentou, através de matemática simples aplicada a centenas de casos que estudou, que os resultados produzidos por atenção concentrada numa única direção ao longo de anos não cresciam de forma linear, cresciam de forma composta, similar ao funcionamento de juros compostos num investimento financeiro. Isso significa que os primeiros meses ou até os primeiros anos de foco sustentado numa direção frequentemente produzem resultados que parecem desproporcionalmente pequenos comparados ao esforço investido. É exatamente nesse período que a maioria das pessoas desiste, concluindo erroneamente que aquele caminho não está funcionando, quando, na verdade, o efeito composto simplesmente ainda não teve tempo suficiente para se manifestar de forma visível. As pessoas que Napoleon Hill documentou como mais extraordinariamente bem-sucedidas eram quase sem exceção aquelas que compreendiam esse princípio e mantinham o foco mesmo durante o período em que os resultados ainda pareciam desproporcionalmente pequenos, confiando que o efeito composto eventualmente se manifestaria se o foco fosse mantido por tempo suficiente. Gálatas capítulo 6, versículo 9, confirma exatamente esse princípio. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. A seu tempo. Não imediatamente. Não na primeira semana ou no primeiro mês de esforço. A seu tempo, que frequentemente é muito mais distante do que a mente impaciente gostaria, mas que chega com certeza para quem não desfalece durante o período em que os resultados ainda não são visíveis. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que essa capacidade específica, a de manter a mente concentrada numa única direção por tempo suficiente para que o efeito composto se manifestasse, era talvez o fator mais subestimado de todos entre as pessoas que alcançavam resultados extraordinários ao longo de toda uma vida e as pessoas que, mesmo com talento e oportunidade equivalentes, permaneciam presas num padrão de dispersão que nunca permitia que nenhum esforço individual acumulasse o tempo necessário para produzir resultado significativo. Existe ainda um aspecto adicional dessa transição do foco imposto para o foco incorporado, que Napoleon Hill considerava especialmente relevante e que ele chamava de identidade construída pela repetição direcionada. Ele observou que, à medida que uma pessoa mantinha o foco numa única direção por tempo suficiente, algo mudava não apenas nos resultados externos produzidos, mas na própria identidade interna dessa pessoa.
Ela deixava de se ver como alguém que estava tentando fazer algo e passava a se ver como alguém que simplesmente era aquilo. Não mais uma pessoa tentando escrever um livro, mas uma escritora. Não mais uma pessoa tentando construir um negócio, mas uma empreendedora. Essa mudança de identidade, segundo Napoleon Hill documentou, tinha um efeito profundo sobre a facilidade de manter o foco no futuro. Porque quando o foco deixa de ser uma tarefa que a pessoa está tentando realizar e passa a ser uma expressão de quem ela é, a energia necessária para mantê-lo diminui drasticamente. Não é mais preciso se convencer todos os dias a continuar. A continuidade se torna simplesmente a forma natural de operar, consistente com a identidade já incorporada. Ele documentou que essa transição geralmente acontecia depois de um período mínimo de compromisso consistente, frequentemente medido em meses, às vezes em anos, dependendo da complexidade e da ambição do alvo central escolhido. E que as pessoas que desistiam antes de alcançar essa transição, tipicamente nas primeiras semanas ou nos primeiros meses de esforço, nunca chegavam a experimentar a facilidade relativa que o foco incorporado proporciona, permanecendo presas na fase mais desgastante do processo, em que cada dia de foco exige esforço consciente renovado de força de vontade. Isso explica, segundo Napoleon Hill, por que tantas pessoas relatam que os primeiros meses de qualquer novo compromisso importante são os mais difíceis, e por que tantas desistem exatamente nesse período, sem saber que estavam próximas de uma transição que teria tornado o compromisso subsequente significativamente mais fácil de manter. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu defino com clareza absoluta o alvo central que estou construindo e uso essa definição como filtro para tudo que compete pela minha atenção. Repita. Eu defino com clareza o alvo central que estou construindo. Eu elimino deliberadamente as alternativas que dispersam minha energia, mesmo quando parecem oportunidades valiosas, para proteger o caminho que já escolhi. Repita. Eu elimino deliberadamente as alternativas que dispersam minha energia. Eu reconheço a urgência disfarçada quando ela aparece e escolho conscientemente o que realmente merece minha atenção. Repita. Eu reconheço a urgência disfarçada e escolho conscientemente minha atenção. Minha mente permanece ancorada no propósito de longo prazo, mesmo quando a motivação inicial já diminuiu e a rotina substituiu a excitação da novidade. Repita. Minha mente permanece ancorada no propósito de longo prazo. Eu confio no efeito composto da atenção sustentada e mantenho o foco mesmo quando os resultados ainda parecem desproporcionalmente pequenos diante do esforço investido. Repita. Eu confio no efeito composto e mantenho o foco mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Eu começo meu dia vencendo porque escolhi de uma vez por todas proteger a minha mente do que nunca perde o foco no que realmente importa. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque minha mente nunca perde o foco no que mais importa. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias de realização extraordinária, que nenhuma dessas histórias foi construída por pessoas que perseguiram simultaneamente todas as oportunidades interessantes que apareceram em seus caminhos. Todas, sem exceção, foram construídas por pessoas que, em algum momento, escolheram definir com precisão um único alvo central. Eliminaram deliberadamente as distrações que competiam por essa mesma atenção e mantiveram o foco por tempo suficiente para que o efeito composto se manifestasse de forma que nenhum esforço disperso jamais conseguiria produzir. Se você quer estruturar esse processo de forma completa e progressiva, com todas as práticas que discutimos hoje, desenvolvidas em profundidade, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está disponível tanto na descrição quanto nos comentários fixados deste vídeo. Escreva nos comentários: minha mente permanece fixa no que realmente importa.
Curta esse vídeo se você reconheceu, enquanto ouvia, quanto da sua própria energia tem sido dispersa entre urgências que não contribuem para o que realmente importa na sua vida. Compartilhe com alguém que está começando múltiplos projetos e terminando nenhum, sem perceber que a dispersão, não a falta de capacidade, é o verdadeiro obstáculo. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de reprogramação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais um dia de foco protegido, com mais um passo consistente na única direção que realmente importa. A mente que nunca se perde não é a mente sem tentações, sem distrações, sem oportunidades alternativas, tentando constantemente puxar sua atenção para outro lugar. É a mente que, diante de todas essas tentações reais, escolheu deliberadamente e repetidamente onde permanecer. Vá e comece seu dia vencendo.